Nessa aula aqui nós vamos utilizar um circuitinho bem simples para mostrar para vocês como, com o gerador e com o osciloscópio ao mesmo tempo, ele consegue traçar a curva de resposta de vários tipos de filtro. Filtro passa baixa, passa alta e passa banda. Então a gente vai ver a diferença entre eles. Todos eles basicamente vão utilizar esse mesmo circuito com pequenas alterações. E aí a gente vai ver como o osciloscópio consegue traçar a curva para cada um dos filtros. Vamos começar pelo circuito em si, que nada mais é do que um amplificador operacional, que está aqui, ó. É um amplificador operacional inversor. O sinal vai entrar no terminal inversor e vai sair aqui invertido em relação à entrada. O ganho do amplificador é definido pela relação desse resistor com esse, que dá 10 na teoria. Na prática pode dar um ganho um pouco menor devido à tolerância dos componentes e uma série de outros fatores, mas vai ficar ali perto de 10 o ganho do amplificador. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar o sinal do gerador na entrada do amplificador. Vamos medir o sinal na entrada, na saída dele. Então aqui na entrada do circuito a gente vai ter o gerador e o canal 1 do osciloscópio, e na saída o canal 2 do osciloscópio. Como aqui, ó, já está montado o circuito. Aqui o gerador, o canal 1 do osciloscópio no mesmo ponto, juntinhos aqui no mesmo ponto da trilha. A gente está usando um dos operacionais que tem no LM324, tá bom? E aqui um capacitor de 10 microfarads na entrada, né, que eu falei para vocês. Então a gente vai ver aqui na saída, a gente tem o canal 2 do osciloscópio, tá bom? Então vamos ligar o gerador. Vai aparecer aqui, ó. Vamos ligar o gerador e vamos ligar o circuito também. Então observem que aqui no canal 1 do osciloscópio a gente tem o sinal de entrada e no canal 2 a saída invertida em relação à entrada. Vamos ver as tensões. Vamos fazer aqui um stop. Aqui o canal 1 ele está com 180 mV na média. E o canal 2, a saída 1.52, né? Então se a gente dividir esses dois, 1.5 dividindo por 0.18, vai dar 8.33, 8,5 mais ou menos, né? Eu falei que o ganho ali era 10, mas isso vai depender da frequência, vai ter a tolerância dos componentes, né? Tem uma série de fatores, mas está próximo ao que a gente tinha mostrado ali para vocês, que a gente tinha calculado, né? Muito bem. Agora, nós vamos voltar lá para o circuito. Esse aqui é um amplificador operacional simples, né? Com ganho em torno de 10 ali, um pouquinho menos. Agora nós vamos ver os filtros, como é que ele traça o diagrama de Bode, ou seja, a curva de resposta dos filtros. Ou seja, esse amplificadorzinho aqui ele pode ser transformado num filtro ativo, tá? Mudando apenas alguns componentes. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui no esquema. Ó, então, se eu colocar um capacitor em paralelo com esse resistor aqui, ó, colocando um capacitor aqui em paralelo com esse resistor, desse jeito aqui, ó, eu tenho um filtro chamado filtro passa baixa. É claro que eu vou alterar o valor desse capacitor. Eu vou colocar aqui esse capacitor de 47 nanofarads. 47 nanofarads. Então qual que é a ideia desse filtro? Em frequências baixas, a reatância desse capacitor é muito alta. Então a resistência desse circuito é alta. E como o ganho dele é a relação dessa resistência com essa, se essa resistência se mantém alta, o ganho fica alto. Agora, à medida que a frequência vai aumentando, a reatância desse capacitor vai diminuindo e a resistência desse circuito vai diminuindo o ganho do amplificador. Tá? Vai chegar um ponto que o ganho vai diminuir em 3 decibéis. Quando o ganho diminui em 3 decibéis, aí a gente tem a frequência de corte. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui qual é a frequência de corte desse circuito. A frequência de corte desse circuito é calculado multiplicando esses dois componentes aqui. O capacitor tem 100 microfarads e o resistor em ohms. Então, em microfarads dá 0,047
vezes o resistor é 10K, 10.000 ohms, 470 vezes 6,28, que esse valor é fixo, tá? Dá esse valor aqui, eu vou dividir 1 milhão por isso. 1 milhão, vamos de novo. 470 vezes 6,28, dá esse número. Agora sim, 1 milhão dividido por esse valor. Dá 338. 338 Hz. Então quer dizer que a partir de 338 Hz esse circuito atenua muito. Então até 338 Hz ele funciona bem. Tá? Então a frequência de corte desse circuito é mais ou menos 338 Hz. Então no nosso caso aqui, ó, no nosso circuito, então a gente tem que colocar o capacitor 47 nanofarads, que é esse aqui, ó, em paralelo com o resistor, que é esse, ó. Ó, o ganho já diminuiu, já dá para ver, ó. Ó, ali o ganho que estava antes, colocou o capacitor, ó como o ganho diminui. Porque eu estou aplicando 1 kHz. Com 1 kHz está acima da frequência de corte, né? Como é um filtro passa baixa, a frequência de corte é a maior frequência que ele ainda funciona. Acima delas ele já não funciona direito, ó. Vendo como ele reduziu bastante o sinal. Então, vamos traçar o diagrama de Bode, né, a curva de resposta, para esse filtro. Vou colocar o osciloscópio aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Então vamos ver aqui o diagrama de Bode. Vamos ligar. A frequência, vou de 10 Hz. Agora eu vou até 10 kHz. 10 kHz, 10 kHz. Então vamos lá, 10 kHz, 10 kz. Pontos 20. E aqui é só colocar para rodar, tá? O filtro está ligado. Então, a gente vai ver agora como é que ele vai traçar o diagrama desse filtro, tá? Lembre-se que a frequência de corte dele é 338. Claro, não vai dar exato ali, talvez não dê exato no filtro porque tem a tolerância dos componentes, mas tem que ficar ali perto de 338. Então aqui, ó, ele vai aumentando a frequência. Aumentando a frequência. Até chegar nos 10 kHz, que é a frequência máxima que nós determinamos. Para ele traçar o diagrama, né? Pessoal, não editei esse vídeo porque eu quero que vocês vejam aqui, ó, como é que ele funciona. Se o seu osciloscópio não tem um gerador e ele tem a função do diagrama de Bode, né, do Bode Plotter, você pode utilizar um gerador que tenha o sweep, né, a varredura, ou seja, um gerador que consiga fazer um sinal num intervalo de frequências que você define, para ele conseguir traçar o diagrama. Ou então você pode fazer manualmente, só que dá mais trabalho. Ah, tá vendo? Ele vai mantendo o ganho do filtro até um certo ponto, né? Então a partir de 338, 340 kHz, um pouquinho menos, ele já começa a diminuir o ganho. Tá? Porque esse filtro faz isso, é um filtro passa baixa, né? Então as frequências baixas ele deixa passar de boa e as frequências altas ele vai rejeitar. Olha, ele ainda está na faixa de frequências baixas, tá vendo? Em frequências baixas ele funciona bem. Agora, nas frequências altas, ele já não vai funcionar direito. Lembrando que o verdinho aqui é defasagem, tá? Ó, ele ainda está dentro da faixa de frequências, ó, começando a diminuir o ganho. Olha lá, começou a diminuir aqui, ó. Tá vendo? Passou de 350 kHz e já começou a diminuir. Olha lá. Olha lá, vai caindo. Então até aqui ele funciona legal. Daqui para lá, ele começa a diminuir o ganho. Pronto. Então essa aqui é a curva de resposta do filtro, né? Vamos ver aqui no menu. Gráfico. Então vamos ver. Qual é o ganho máximo que ele apresentou por aqui, ó? 18, 19,
19.19, né? Podemos arredondar aqui para 19. 19, então quer dizer que na frequência de corte ele tem que diminuir para 16, 16.1 por aí. Olha lá. E aqui ele começa a diminuir. Aqui já foi para 17. Olha lá, tá vendo? Na frequência de resposta que é 338, por aqui, ó, cadê? Ó, por aqui, ele já diminui bem o sinal. Tá? Ele já reduz bastante o sinal. Nessa área aqui, ó. Em 316 e 354, ó, ele já diminui bastante, já diminui em 3 decibéis. É um pouco menos, 3, 2 decibéis. 3 decibéis seria por aqui, ó. 354 a 398, por aqui. Entre esses dois intervalos que ele vai reduzir em 3 decibéis o sinal. 354, 398, né? Mais ou menos aqui 370, por aí, que ele já reduz o ganho em 3 decibéis, tá? Não podemos esquecer que tem a tolerância dos próprios componentes que vão aí, tá? O próprio capacitor também, do resistor. Mas a gente tem uma ideia como que funciona o filtro passa-baixa, tá? Então esse daqui, o filtro que eu acabei de mostrar para vocês, né? É o que se chama de filtro passa-baixa, que é a forma de onda. Ó, passa baixa. Então, à medida que a frequência aumenta, ele diminui o ganho, tá? Mas nós temos o filtro que funciona invertido. Nós temos esse filtro aqui, ó. Ó, esse aqui é o filtro passa baixa, tá? Esse aqui. Agora, se eu tirar esse capacitor, volta a ser um amplificador normal. Esse capacitor aqui, o valor dele é alto. Mas e se eu colocar um valor aqui, um capacitor de valor mais baixo? Por exemplo, um capacitor de 100 nanofarads, não, 22 nanofarads. 22 nanofarads. Vamos colocar de 100 nanofarads aqui, ó. Capacitor aqui. Vamos colocar um capacitor de 100 nanofarads aqui. Cem nanofarads. Isso aqui se chama filtro passa alta. Porque, como eu falei, o ganho desse amplificador é a relação dessa resistência com essa. Tá? Esse capacitor aqui é o seguinte, para frequências baixas, a reatância dele é alta, aumenta a resistência daqui. Se aumenta a resistência daqui, diminui o ganho. Tá? Nas frequências altas, a reatância dele diminui e a resistência daqui diminui e o ganho aumenta. Então, quanto maior a frequência, menor é a reatância do capacitor e maior é o ganho do amplificador. Tá? A fórmula é a mesma para calcular. O capacitor em microfarads, vezes o resistor, que é 1K, vezes 6.28, isso é padrão, 628. Então a gente vai dividir 1 milhão por isso. Dividido 628. É 1.6 kHz, 1.592, né? 1.600 Hz é o corte desse filtro. 1.600 Hz. Então aqui é bem simples, né? A gente só vai ter que mudar esse capacitor. Tira o que a gente pôs aqui e muda esse. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui o circuito. Então aqui eu tiro esse capacitor que eu tinha colocado e vou colocar um capacitor de 1 nanofarads, que é esse aqui, ó, 1 nano. Cadê? Um nanofarad, tira o eletrolítico, põe esse. Põe esse aqui, ó. Aí, coloca esse aqui, tá? Agora, nós vamos traçar novamente a curva. Vamos abrir aqui. Então, vamos traçar a curva aqui, ó.
Vem aqui. Ajuste. Agora a frequência a gente pode deixar em 10 kHz também, né? Eu vou aumentar para 20 kHz. 20 kHz. Frequência máxima, tá? E aí é só ligar que ele vai fazer as medidas, tá? Então lembrando que esse filtro é um filtro passa alta, cuja frequência mínima, que ainda mantém um ganho razoável com ele, é 1.6 kHz. Acima de 1.6 ele funciona melhor e abaixo ele não funciona direito. Vamos lá? Então ele vai traçar o diagrama para esse filtro. Ó, aqui é o contrário, tá vendo? Ó, nas frequências mais baixas ele tem um ganho menor. Então vai subindo o ganho dele. Conforme a frequência aumenta, o ganho sobe. Ó, a frequência vai indo. Vai indo. Ó, a frequência vai subindo. Ó, tá vendo? A frequência vai subindo, ó, o ganho dele vai subindo também. Só que no começo sobe bem devagar, né? Porque, ó, o ganho dele tá bem baixo aqui, ó, menos 15 decibéis aqui para baixo, menos 20. Mas vai subindo, conforme a frequência vai subindo, o ganho dele vai subindo também. Até chegar no 20 kHz. Lembrando que a frequência de corte desse filtro aí é mais ou menos 1.6 kHz, que é quando ela reduz o ganho em 3 decibéis. Reduz o ganho do filtro em 3 decibéis. Vamos lá. Olha lá, tá subindo o ganho, tá vendo? O filtro passar baixa, ele começa com o ganho alto e depois vai reduzindo. O passar alto é o contrário, começa com o ganho baixo e vai subindo. 100 Hz ainda tá com o ganho baixo. Vai subindo, vai subindo. Olha lá. A frequência vai indo. KHz. 1.4. 1.6. Aqui é o que já começa o ganho dele a se estabilizar. Olha lá, tá vendo? O ganho fica mais estável. Ó, tá vendo aqui, ó. Aqui o ganho fica mais estável. Nas frequências altas. Pronto. Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Gráfico. Bom, vamos nas frequências altas agora. O ganho dele 19.3 por aí. 19.3. Então, tirando 3 decibéis, 16.3. Vamos ver, 16. Aqui, ó. Olha lá. 1.58. 16.3, tá vendo? Ele perdeu 3 decibéis aqui. 1.58. Tá? Que é a frequência de corte desse filtro, 1.6, né? Deu 1.59 e alguma coisa. Em 1.58 ele reduz o ganho em 3 decibéis. E a partir daqui para baixo, ele diminui bastante. Tá? Então é assim que funciona o filtro passa alta. Tá? Filtro passa baixa, ele deixa passar as frequências mais baixas e reduz as frequências altas. O filtro passa alta é o contrário. Ele reduz as baixas e deixa passar as altas. E existe um filtro chamado passa-banda. O filtro passa-banda, ele deixa passar uma banda de frequências, uma faixa de frequências. E atenua o que estiver fora da faixa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Voltando para cá. Forma de onda. Tá vendo aqui, ó? Esse, então, é o filtro passa alta. Agora, nós vamos voltar lá para o esquema elétrico. Agora, o filtro passa-banda é uma combinação dos dois. Aqui eu já tenho o passa-alta, o passa-banda, o passa-baixa fica aqui, ó. Põe um capacitor aqui. Né? Aqui eu vou colocar um capacitor menor, vou colocar um capacitor de 22 nano, tá? 22 nano. Então o que acontece? Esse filtro aqui,
ele é uma combinação dos dois. Ele tem um intervalo de frequências que ele deixa passar, tá? É um intervalo que mantém o ganho dele acima de 3 decibéis. Ou a atenuação dele ainda dentro da faixa ali dos 3 decibéis. Então, esse filtro aqui ele tem um cálculo que é para você determinar a frequência central dele. A frequência central é a frequência que costuma ter o maior ganho no filtro, tá? Ou está entre as frequências que tem o maior ganho. Então a frequência central dele, a gente fazer o cálculo da frequência central, ó, lembrando que esse filtro aqui, ó, ele tem o passa alto aqui e o passa baixo aqui. Sempre esse capacitor é maior do que esse, tá bom? Esse capacitor aqui é maior do que esse. Os dois podem ser iguais, né? Os dois podem ter o mesmo valor, ou esse aqui é o maior. Tá? Ou esse é maior, ou eles têm o mesmo valor. Para você calcular a frequência central desse filtro, então agora é o seguinte, você multiplica todo mundo, multiplica esses dois mais esses dois aqui, ó, multiplica todo mundo. Só que o capacitor microfarads, então é 0,22 vezes 0,1 vezes os resistores, né? 10K vezes 1K dá 10 mega, 10 milhões. Igual. Não. De novo. Capacitor 0,22 vezes esse capacitor 0,1 vezes 10 milhões. 3, 4, 5, 6, 7. Aí. 10 milhões. Igual. 22 mil. Agora você extrai a raiz quadrada disso. 148. Multiplica por 6,28. Deu esse valor. Agora divide 1 milhão por esse valor. Dá 1 kHz mais ou menos. 1,073 Hz. 1 kHz aproximadamente é a frequência central desse filtro. Então ele vai deixar passar as frequências um pouco abaixo, um pouco acima de 1 kHz. A frequência central é 1 kHz. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui, para fazer o filtro, é só colocar o capacitor de 22 nanofarads. Não é esse. Esse aqui, ó. Coloca aqui na entrada. Aliás, em paralelo aqui com esse resistor. Aqui. E o da entrada a gente coloca 100 nanofarads. Pronto. Agora, é só pedir para ele traçar o diagrama. Vamos lá. Tela do osciloscópio. Aqui não muda nada, né? Aqui o... Vou pôr um menuzinho aqui, ó. Aqui não vamos mudar nada. Vamos manter esse intervalo de frequências. Para ver como é que fica, né? Manda fazer o diagrama. Então, vamos ver como é que fica o ganho desse filtro. Olha lá. O ganho vai subindo, ele vai chegar num ponto no máximo, depois começa a descer de novo. As frequências baixas ali. Começa com as frequências baixas, aí ele vai mandando, vai subindo a frequência. Olha lá. O ganho dele vai subindo. 1 kHz é a frequência central desse filtro, né? Então quer dizer que num kHz ou próximo de 1 kHz, ele tem que apresentar o maior ganho desse filtro. Lembrando que esse verde aqui é o desvio de fase, tá? O desvio de fase tem hora que diminui pra caramba, depois aumenta de novo. Tá? O mais importante aqui é o ganho. O ganho vai subindo, tá vendo? Conforme a frequência vai aumentando, o ganho sobe. Depois que chega no ganho máximo, conforme aumenta a frequência, o ganho diminui de novo. Olha lá. Subindo o ganho. Até cerca de 1 kHz aqui, em torno de 1 kHz, ele vai se manter com um ganho máximo. Depois começa a descer. Lá tá, 280, 316, 354 Hz. Ele vai mandando, vai mandando.
Olha lá, tá vendo? Estabilizou mais ou menos por aqui, 1 kHz. Vou começar a descer de novo. Olha lá. Tá vendo? Começa a descer outra vez. Estabiliza por aqui, ó. Começa a descer. Olha lá, vai descendo, vai descendo. É um filtro montanha, né? Sobe e desce. Pronto. Um filtro montanha passa a banda aqui já completo. Vamos ver. Gráfico. Vamos ver aqui em torno de 1 kHz. Qual é o ganho que ele dá? Olha lá. Um ganho de 10 aqui, ó, mais ou menos 10, 9,78. Em torno de 10, né? Então, 7, aqui dá até um pouco mais, ó, 9,89, 9,92. Nessa faixa aqui de 1 a 1,2 kHz é que ele dá mais ganho. A frequência central é em torno de 1 kHz, pouco mais do que 1, né, por aqui. Então, 10, o ganho tem que diminuir para 7 nas frequências de corte, ó. Olha lá, aqui ficou abaixo de 7, então a frequência de corte está entre 440 e 500, né? Mais ou menos ali 480, 470, por aqui, ó, 470, mais ou menos. E a outra frequência de corte é 3,16 kHz, que diminui o ganho para 7, tá vendo? 3,16. Então, esse filtro passa a banda dele vai de 400 Hz, mais ou menos, 470 até 3 kHz, 3,1 kHz. 470 Hz a 3,1 kHz, ele mantém um ganho alto. A partir disso, né, fora desse intervalo, ele reduz bastante o sinal, tá bom? Muito bem. Então vocês viram que esse osciloscópio ele tem esta função do diagrama de Bode. Através dela, você consegue verificar a curva de resposta de um amplificador, de um filtro ou de uma armadilha. Tá? E nós vimos nessa aula como fazer com os filtros. Nós vimos que como que ele traça o diagrama de Bode para um filtro passa baixa, passa alta e passa banda. Tá bom, pessoal? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a função analisador de espectro. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula.